Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Iniciamos agora mais um programa EBD na TV. Nós estamos neste trimestre estudando sobre Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. Nós vamos hoje estudarmos a lição de número 7, que traz como título O Sacerdócio Eterno de Cristo. Então estaremos falando sobre um ofício de Cristo. Nós falamos na lição anterior que Jesus, ele possui 3 ofícios. Ele é, ao mesmo tempo, o profeta que havia de vir, profeta prometido por Deus. Ele é o sacerdote, aquele que oferece o sacrifício, que no caso, ele se ofereceu a si mesmo, para que nós pudéssemos ser perdoados por Deus. Ele se ofereceu em sacrifício vivo por nós. E ele também, ao mesmo tempo, é rei. Não apenas rei, mas o rei dos reis, Senhor dos senhores. Então estaremos estudando nesta lição sobre o sacerdócio de Cristo, comparando o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio de Arão, primeiro sacerdote escolhido por Deus, que depois passou o sacerdócio levítico, e comparando também o sacerdócio de Cristo com o sacerdócio de Melquisedeque. Então, nesta lição, nós vamos ver esses 2 tipos de sacerdócio. Vamos ver a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação ao de Arão, e vamos ver que Jesus Cristo é mediador de uma nova aliança, uma aliança superior, uma aliança baseada na graça de Deus e não no merecimento ou no cumprimento de uma determinada lei. O nosso texto áureo diz o seguinte: Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmos 110, 4. A nossa verdade prática diz o seguinte: Cristo é sumo sacerdote eterno. Seu sacerdócio e sacrifícios são perfeitos, por isso pode salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus. Então, falando sobre o sacerdócio de Cristo como sendo eterno, então superior ao que é transitório, ao que é passageiro. O sacerdócio humano, ele durava durante o ministério daquele sacerdote. Aí tinha que ser substituído por outros sacerdotes. Agora, o sacerdócio de Cristo não, é eterno. Ele entrou uma vez na presença de Deus para sempre, para nunca mais precisar fazer esse sacrifício que ele já fez. O sacrifício de Cristo foi perfeito. Não existe complemento para esse sacrifício, como acreditam alguns tolos, que não conhecem a palavra de Deus. A nossa leitura bíblica em classe, ela está registrada aí na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 11. E nós vamos ver também do versículo 20 ao versículo 28. Então, às vezes você pergunta por que foi escrito esse livro de Hebreus. Fala muito sobre sacerdócio, sobre a superioridade de Cristo. E você vai percebendo durante a sua vida, durante o seu evangelismo, o conhecimento com outras pessoas, quanta necessidade há de explicar às pessoas sobre o sacerdócio de Cristo, sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação ao sacerdócio, em relação aos homens famosos que existiram na antiguidade, sobre tudo isso. E também explicar sobre a natureza da fé, falar sobre a fé desses heróis da fé, dessas pessoas que viveram crendo no futuro da vinda de Jesus. Então, o livro de Hebreus é muito importante para nós. Vamos ver então esse pequeno trecho aí do capítulo número 7. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado aí segundo a ordem de Arão? E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este com juramento por aquele que ele disse: jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque.
de tanto melhor conselho, Jesus foi feito fiador. E, na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer, mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por eles se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente os seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. Glória a Deus. Mais uma vez, então, a nossa leitura, confirmando a superioridade do sacerdócio de Cristo. Uma coisa maravilhosa aí, dizendo os sacerdotes que tinham tempo de vida, precisava ser substituído. Já o nosso Jesus Cristo é Deus mesmo, é eterno, não precisa ser substituído. Também o sacrifício que faziam era usado sangue de bodes, de ovelhas, e o sacrifício era imperfeito. Os homens ofereciam o sacrifício, voltavam a pecar novamente, precisavam de novos sacrifícios. Então Jesus veio e fez um sacrifício único por nós. Ele entrou na presença de Deus por nós, onde intercede por nós, e é eternamente isso. Não precisamos de um novo sacrifício, não precisamos de outro sacerdote. O nosso é perfeito e o seu sacrifício é único. Glória a Deus. Aleluia. Nessa lição nós vamos tratar aí de um dos grandes temas da cristologia, ou seja, do estudo de Cristo, e também da hermenêutica bíblica, a parte que estuda aí detalhes, né, de como foi escrito, de que maneira deve-se entender, olhando textos, contextos, a palavra de Deus. Então a relação aí, nós vamos estudar sobre a relação tipológica entre o sacerdócio de Melquisedeque e o de Cristo. Então esse estudo de tipologia é o ramo de interpretação bíblica que investiga a relação entre pessoas, eventos, né? Podemos aí ver até sobre objetos do Antigo Testamento, isso tudo em relação ao Senhor Jesus Cristo. Você pode ver Romanos 5,14, 1 Coríntios 10, 6, 11, Hebreus 8, 5, 9, 24, 10, 1. Então assim, nós vamos ver que Melquisedeque é tipo de Cristo e Cristo seu antítipo. Que é isso? O antítipo é aquele que é perfeito, que é correto, que é certo, e é Jesus Cristo. E o tipo? Então nós vamos falar assim, Melquisedeque era um tipo de Cristo. O que é isso? Não quer dizer que ele era Jesus, mas quer dizer que na palavra de Deus ele assume um papel de Cristo. O seu sacerdócio é como se fosse o sacerdócio de Cristo. E assim nós vamos ver na Bíblia quando nós falamos assim, José, a sua vida é um tipo de Cristo. Por quê? Porque José também sofreu, foi abandonado pelos seus familiares, né? Foi vendido. José venceu o pecado, ajudou seus irmãos, sua família. Então é um tipo de Cristo porque essas coisas que ele fez, Jesus fez e de maneira perfeita. Então nós vamos ver sobre isso em Melquisedeque aí, que Melquisedeque sendo tipo de Cristo, então Cristo é antítipo, é o perfeito, é Jesus. Os outros então são imitação. Não vai pensar que existiu outro Cristo ou alguém igual a Cristo. Mas aquilo que a pessoa fazia, o que era um tipo de Cristo. É para você entender a personalidade de Cristo, a tarefa de Cristo, o ministério de Cristo. Então em Hebreus 7,3 está escrito que Melquisedeque foi feito semelhante ao Filho de Deus. Então não foi feito Filho de Deus, nem é o Filho de Deus. Não vai pensar que Melquisedeque era Jesus. Tá? Então isso aí é o que? É o antítipo, né? Cristo já existia.
Melquisedeque é um tipo, passou a existir e fez uma função como se fosse Cristo, mas não é Cristo. Então o tipo Melquisedeque representou o perfeito, o que já existia antes, o que sempre existiu, que é Cristo. O antítipo então é superior ao tipo, como Jesus é superior a Melquisedeque, pois este é a sombra daquele